como que aconteceu isso aí? Por que o nome chegou nisso aqui? A escritura tem a velha aliança e tem a nova aliança. Como que a velha aliança chegou nisso aqui? Um imperador grego chamado Ptolomeu, esse Ptolomeu, ele era muito estudioso, ele gostava muito dos escritos da época. E segundo a história, ele tinha uma biblioteca muito famosa lá em Alexandria, e ele que cuidava de tudo, ele que era dono, e ali tinha os melhores escritos do mundo da época. Estava tudo ali. E aí um dia ele lá conversando com a pessoa que cuidava para ele daquilo ali, ele falou: você tem os melhores escritos do mundo, menos o melhor. Ele falou: mas qual que é o melhor? Eu quero saber qual que é o melhor. Aí ele falou: o melhor é o Tanakh dos judeus, que é a velha aliança. Aí ele falou: puxa vida, então eu quero um livro desse aí. Aí na mesma hora ele formou uma comissão lá e mandou em Israel para pedir uma cópia do livro. Só que a escritura, naquele tempo, isso foi em 325 antes do nascimento de Yahushua. Naquele tempo, só os judeus eram o povo do Criador. Só os judeus podiam ter acesso às coisas do Criador. Desde a época da Torre de Babel, que ali o povo todo foi rejeitado. Do meio daquele povo ele tirou uma pessoa, foi o Abraham. Então do Abraham ele começou uma nova geração, se tornou nos israelitas, no povo de Yahshua. Israel, o nome Israel é falso, o nome verdadeiro é Yahshua. Então ali ele começa a nova geração. Então naquele tempo, aos olhos dele só existia o povo judeu. Não existia os gentios estava morto. Depois do dilúvio, ele prometeu para Enoque que ele não iria mandar outro dilúvio sobre a terra. Então, quando chega na época da Torre de Babel, na Torre de Babel o que aconteceu? Ali o povo se reuniu para se exaltar, queria ser igual ao Criador. O que era a proposta deles? Fazer uma torre que atingia até o Shomayal. Por quê? Porque queriam ser igual ao Criador. Então o Criador desceu e confundiu a língua deles, ou seja, ali ele condenou todo mundo. Aos olhos dele estava todo mundo condenado. Se ele não tivesse prometido para Enoque que não enviaria outro dilúvio, ali ele teria enviado outro dilúvio para matar todo mundo. Mas no meio daquele povo ele encontrou o Abraham. O Abraham tinha um coração para ele. Então dali ele começa uma nova raça que tornou o povo de Yahshua. Então quando chega em 325 antes do nascimento de Yahushua, o Ptolomeu ele manda pedir uma cópia da escritura para eles. Eles jamais poderiam dar uma cópia daquela escritura para os gregos. Por quê? Porque os gregos eram gentios. Os gentios não podiam ter acesso à escritura. Mas aí o que aconteceu? Eles ficaram com medo. O Ptolomeu tem o exército, tem as armas. Se nós não dermos uma cópia para ele, ele invade aqui e toma tudo nosso. Por outro lado, eles não creram que o Criador podia livrar eles do ataque do Ptolomeu. Se Ptolomeu tentasse invadir lá para tomar deles, o Criador podia muito bem proteger, livrar eles do ataque do Ptolomeu. Mas aí o que eles fizeram? Eles tiveram uma infeliz ideia de falsificar uma cópia. A Septuaginta, vocês já ouviram falar, a Septuaginta na verdade é uma falsificação da velha aliança. Então eles falsificaram uma cópia. Naquela Septuaginta eles trocaram os nomes. Ali eles tiraram o nome, o Lialro, colocaram Elias, tiraram o Yahshua, colocaram Isaías, mudaram todos os nomes, o nome do Criador passou para Senhor. Então daí já começou tudo. Mudou ali, mudou tudo. Ali foi a falsa pena dos escribas. A falsa pena dos escribas que mudou a escritura. Então eles mudaram tudo ali, falsificaram totalmente o Velho Testamento. Ou melhor, a história. Os gregos tinham pessoas que conheciam hebraico. Então eles não podiam mexer na escritura. Se eles falassem, por exemplo, que feijão não era feijão, o grego ia saber que feijão é feijão. Eles tinham pessoas que conheciam lá. O que eles não conheciam eram os nomes sagrados. E o que eles queriam eram os nomes sagrados. Então os judeus acharam que se mudasse os nomes sagrados, estava resolvido o problema. Então eles iam ter a história na mão, porém não ia ter os nomes sagrados. O nome do Pai, o nome do Filho, o Shomayá, o nome dos profetas, que os nomes dos profetas todos têm o nome do Criador neles. Então eles acharam que escondendo esses nomes, estava resolvido o problema. E hoje nós temos, diante dos nossos olhos, o primeiro-ministro de Israel, né, que é Yahshua, que é Benjamin Netanyahu.
provando que ele está se cumprindo, não tem que nós duvidar, não tem que nós tenha será que Então, irmão, o que aconteceu? Eles pegaram, acharam que fazendo essa cópia falsa estava resolvido o problema. Eles davam uma cópia falsa para o Ptolomeu ficava contente, não ia invadir lá, não ia brigar com eles e ficava tudo bem. Só que eles não imaginaram uma coisa: o Criador não iria aceitar. O Criador não aceitou. A Escritura em Hebreus diz que ele virou as costas para os Yahudi. Então ali eles venderam ele, Ptolomeu. Eles ganharam presente, ganharam festa, ganharam um punhado de coisas, só que em compensação o Criador virou as costas para ele. Então, a partir dali, o que aconteceu? As profecias cessam, de 325 para frente não tem mais profecias. E é o Shuru como povo do Criador. Então cessa. Quando voltam as profecias, já volta com relação ao nascimento de Yahushua, não eles como povo. E Yahushua, durante a caminhada dele, muitas vezes ele chamou eles de raça de víbora, um punhado de coisa, brigava com eles o tempo inteiro, aí eles não retrucavam. Por quê? Porque eles sabiam de que Yahushua estava falando. Eles sabiam que Yahushua estava falando da escritura que eles mudaram. Então o que acontece? Eles mudaram a escritura, ficou tudo bem. Logo em seguida o Império Grego deixa de existir e no lugar do Império Grego surge o Império Romano, que vai lá e subjuga eles como escravo. Tomou tudo deles e subjugou eles como escravo. Então aí o que acontece? Eles começaram a esperar no Mehushai. Eles começaram a apostar no Mehushai, porque a profecia dizia que seria um rei que ia tirar eles. Então eles acharam que Yahushua, no caso, ia ser um Dáudes, ia ser alguém que ia chegar lá e ia guerrear contra o Império Romano, desbaratar o Império Romano, tomar o poder e dar para eles. Então eles começaram a esperar essa pessoa. Só que de repente, quem que vem? Vem Yahushua, humilde, manso, pregando amor entre as pessoas, entre as nações. Então, eles falaram, não é essa pessoa, não é esse que nós estamos esperando. E Yahushua, tudo que ele fazia, batia com o que a profecia dizia. Porém, não era isso que eles queriam uma pessoa brava, uma pessoa forte, que chegasse lá e tomasse o poder e desse para eles. Então era isso que eles queriam. O que eles fizeram? Eles começaram a perseguir Yahushua, começaram perseguindo até que mataram Yahushua. Eles acharam que matando Yahushua estava resolvido o problema. Só que caíram na outra cilada, porque quando mataram Yahushua, na verdade surgiu o Holial no lugar de Yahushua. Então cada um daqueles que criam em Yahushua era um novo Yahushua para infernizar a vida deles. E ali o que eles fizeram? Eles começaram a perseguir também o Holial, começaram a matar os irmãos, matando os irmãos na época, né? Mataram primeiro Estevão e daí foi indo. Aí quando chegou no ano 70, o Eterno não suportou mais, não tolerou mais e fez o quê? Enviou o general Tito com o exército romano e acabou com Israel. Destruiu Israel e espalhou eles no mundo inteiro. Acabou com Israel. E eles ficaram perdidos até 1947, quando voltaram a ser nação novamente. Então tudo isso, holocausto, tudo isso na verdade foi maldição, foi essa maldição deles por eles terem mexido na escritura. Eles não podiam ter mexido na escritura. A escritura só foi aberta para os gentios após a morte e a ressurreição de Yahushua. Romanos mostra que ali o muro foi derrubado, a barreira foi derrubada. Então o que era ali? Dos dois povos fez um, do gentio e o povo judeu fez um povo só. Então todos aqueles que creem em Yahushua se tornou o povo dele. Então assim o Velho Testamento foi mexido. O Velho Testamento foi mexido nessa época, foi mexido em 325 antes do nascimento de Yahushua. E o Novo Testamento? Quando que o Novo Testamento foi mexido? Por que o nome Jesus entra em cena? Presta atenção na coincidência, 325 antes, 325 depois. Constantino, ele quando assume o reino estava um caos, estava à beira da falência. Além disso, tinha uma religião de um judeuzinho chamado Yahushua que dominava o mundo. Segundo historiadores, na época, se tirasse os seguidores de Yahushua de Roma, Roma ficaria deserta. Ou seja, naquela época, os seguidores de Yahushua eram muito mais do que as pessoas de outras religiões. Então Constantino, quando assume o reino, ele vê o quê? Ele vê, puxa, um judeu.
Ele sabia da história do rei dos judeus lá, tal, da época da crucificação, o rei dos judeus que iria dominar o mundo. Ele conhecia essa história. Agora ele vê a maioria seguindo Yahushua. Então o que ele pensou? Ele falou, se houver uma revolução, eles me tomam o poder. Eles me tomam o poder, porque eles são a maioria, eles me tomam o poder. Então, antes que isso aconteça, eu vou fazer alguma coisa. Aí o que ele fez? Ele marcou o concílio de Nicéia em 325, e ali ele reuniu todos os líderes das religiões da época e propôs uma unificação das religiões. Propôs fazer uma só religião. Nessa religião ele colocou o Deus dele como o Todo-Poderoso, que é o Jesus. Aí ele colocou o Jesus como Todo-Poderoso. Com o dinheiro que ele tinha, com o poder, ele conseguiu corromper a maioria. E os que não aceitaram ser corrompidos, ele mandou perseguir e matar. A máfia foi criada ali, a fogueira santa, a Inquisição, tudo aquilo foi criado ali naquela época para quê? Para perseguir aqueles que não aceitavam a religião do Constantino. Então com isso o que ele fez? Ele conseguiu tirar o nome Yahushua e colocou o nome Jesus. Foi Jesus, depois do Jesus, traduzido para o latim como Jesus, e o Jesus vem para o português como Jesus. João Ferreira, 1600, traduz como Jesus. O Yeshua, esse aí foi os judeus tentando falsificar o nome dele. Tentando falsificar. Porque na verdade, os próprios judeus. Eles queriam esconder o nome de Deus. Vou falar uma coisa para vocês aqui, talvez vocês vão até cair de costas. A escritura fala de duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Qual que é a besta do mar? A besta do mar é o cristianismo, é o Jesus com o cristianismo. E a besta da terra, quem que é a besta da terra? A besta da terra é o judaísmo com os judeus. Então todo aquele que não crê em Yahushua, ele segue o judaísmo dos judeus. E o judaísmo é a oposição de Yahushua. Então uma besta que vem do mar. Mar significa cristianismo, simbolizado pela Grécia. E a terra é o judaísmo simbolizado por Israel. O que eles têm em comum? Um matou e o outro roubou o nome. Um matou e o outro roubou o nome. Então as duas bestas de Apocalipse, uma é o judaísmo, a outra é o cristianismo. Então é isso, irmãos. Foi assim que foi mudado. Primeiro foi mudado o Velho Testamento, lá em 325, antes do nascimento de Yahushua. Os judeus fizeram uma cópia falsa da Velha Aliança. Essa cópia depois é traduzida para o latim e acrescenta o Novo Testamento, mas ele segue o mesmo critério da Antiga Aliança, da Septuaginta, para traduzir o Novo Testamento também. Ele usa os mesmos nomes, usa toda aquela tradução. Os judeus, como a besta do mar, o que Apocalipse diz? A besta da terra dá todo o apoio para a besta do mar. Então ali eles sustentam que a mentira, eles sustentam que o Salvador é Jesus, eles sustentam que... Mas você pode ver que não tem nenhum judeu nas religiões. Você pode procurar por aí todas as religiões, você não vai ver um judeu nato nelas. Por quê? Porque eles sabem a verdade. Porque quando eles fizeram a tradução da Septuaginta, ali eles pegaram tudo que tinha de papel, esconderam, sumiram com tudo. E eles passaram a falar isso de pai para filho. Então o filho nasce e tal, quando ele chega a 20 anos de idade e tal. Então, se ele for uma pessoa de responsabilidade, o pai passa tudo para ele. Se ele não for, se o pai duvidar que ele pode soltar isso para frente, eles não contam também. Então a escritura ela passou a ser oral, passando de pai para filho, até o dia de hoje. E agora, ultimamente, o Eterno levantou alguns dentre eles lá para revelar o nome para nós. A única maneira que tinha do nome ser revelado foi através deles. Alguns deles creram e soltaram. Através da internet, ficou mais fácil. Aí pela internet. Quantos anos faz que já foi... está sendo divulgado no O Brasil foi 1995, mais ou menos, 95, 96. 95, 96, que chegou no Brasil. Agora, antes eu não sei, os países eu não sei. mundo todo, tem amigos que moram nesse país também, lá. Tem para todo o Brasil. Né, que estão no mundo todo. Hoje para todo lado, né? Hoje a gente... Então, irmãos, era isso que eu queria falar para os irmãos.